Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Lanterna Verde Absoluto, edição número 4. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. Vamos relembrar que na última edição vimos que Jon Stewart foi julgado por Abin-Sur. E vimos também que foi Jon que descobriu que objetos dourados poderiam atravessar os escudos de energia criados por Abin-Sur. Impactado pelo desaparecimento de Jon, Hal Jordan iniciou um plano onde estava pintando projéteis de uma arma de dourado, para tentar acabar com o Lanterna. E agora veremos o que aconteceu a partir disso. Então, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. No vazio entre luz e trevas, Hal Jordan ouve sussurros que ecoam como profecias. Um círculo negro, pulsante e absoluto o confronta com verdades perturbadoras. A redenção, dizem, é possível, mas não sem um preço. A voz o envolve, afirmando que ele sempre esteve certo, como se a razão fosse um fardo inevitável. Deus não é luz, mas sim um zero negro, o epicentro do vazio. Ao redor, um anel sombrio contorna toda a existência, e no centro, uma estrela negra solitária. O convite é claro, hipnótico e inescapável. Seja a estrela negra, Hal. Tomado por uma força sombria que lentamente o consome, Hal Jordan recusa qualquer tentativa de salvação. Sua mente já não é apenas dele, e a dor de resistir o torna prisioneiro de si mesmo. Joe tenta alcançá-lo, implora por um resquício do homem que conhecia, mas Hal não responde com esperança, e sim com desespero. Ele teme feri-la, teme o que se tornou. As palavras dela são duras, mas verdadeiras. E quando ela o confronta com o caos ao redor, mandando ver o que ele fez, ele a encara com olhos negros e pergunta: O que eu fiz? Num instante brutal, uma mão colossal e sombria se ergue como uma encarnação da fúria reprimida, e Joe é lançada pelos ares como uma marionete fora de controle. A explosão no solo marca a violência do impacto, rachando a terra como se a própria realidade estivesse desmoronando. Ela despenca, corpo e alma esmagados, o anel tremulando como os últimos vestígios de resistência. No fundo da cratera, entre cacos e luz esverdeada, ela tenta entender o que acabou de acontecer. E então, Hal, em um sussurro quase incrédulo, pergunta novamente: O que eu fiz? A criatura diante de Joe não é mais apenas Hal, é algo distorcido, algo moldado pela escuridão que o domina. Seu braço grotesco pulsa com olhos vermelhos e vivos, como se o próprio medo ganhasse forma. Ele flutua com imponência ameaçadora, cercado por um brilho sombrio que rasga o céu alaranjado. Com os olhos fixos nela, Hal solta uma pergunta carregada de dor e culpa. O que aconteceu com Evergreen, Joe? Não é um simples questionamento, é um julgamento, uma acusação, uma ferida aberta. E Joe, paralisada, encara o monstro que um dia foi seu aliado. No silêncio de um café esquecido pelo tempo, Sojourner e Todd compartilham mais do que cervejas, compartilham luto. Ela começa a conectar as peças, percebendo que aqueles que sumiram sem explicação não estavam se escondendo, estavam sendo apagados. Todd confirma com um pesar no olhar. Bateu em portas, encontrou apenas o vazio. Um a um, todos desapareceram. Enquanto relembram nomes e memórias, a tensão cresce como uma sombra no ambiente. Sojourner deixa escapar a dor de não poder falar com alguém que já se foi e, com um olhar firme, pergunta o que realmente importa agora. Você está pronto? Em meio à calmaria inquietante do bar, restam apenas memórias e desespero. Sojourner e Todd percebem que talvez eles sejam os últimos sobreviventes de uma cidade que simplesmente desapareceu. Nomes são ditos com pesar, e o silêncio entre goles de cerveja
pesa mais do que qualquer palavra. Quase 3.000 pessoas. Todas desapareceram. E eles, os únicos ainda respirando. A revolta ferve em Sojourner, que se levanta com decisão. Já não há tempo para esperar respostas. Ela encara o desconhecido com coragem feroz e, rompendo a noite com sua voz, ela grita: Abinsu, eu quero falar com você! Sojourner avança com firmeza pela escuridão, a sua voz rasgando o silêncio da noite com exigência e urgência. Ela tem perguntas e só Abin-Sur pode respondê-las. Mas antes que as palavras escapem por completo, a luz verde explode à sua frente. E o guardião surge, colossal, etéreo, imponente. Diante dele, Joe sente o peso do desconhecido, mas também a promessa de revelações. E então a voz ressoa, profunda e calma como um trovão distante. Sojourner Mullen, não tema, é mais que um aviso, é um rito de passagem. O encontro que pode mudar tudo acaba de começar. Diante da entidade luminosa, Sojourner reúne toda sua dor e coragem para fazer a pergunta que grita em sua alma: Por quê? Por que matou todos eles? Mas a resposta que recebe é um abismo de incompreensão. Abin-Sur, em sua frieza cósmica, sequer entende o peso da acusação. Enquanto isso, nas sombras, Todd e Hal observam com tensão crescente. A mão de Hal treme, dominada por um conflito interno feroz, mas ele insiste que está pronto. Com os olhos fixos no alvo e o coração em guerra, ele murmura: Joe cuidou da parte mais difícil. Só preciso de um momento. Com um dedo no gatilho e a tensão rasgando o ar, Hal vê a chance perfeita, um tiro limpo. Mas antes que o silêncio se quebre, Abin-Sur revela sua visão fria e matemática de cada morte. Cada vida perdida foi, segundo ele, consequências de ações, julgamentos e caos. Não assassinato, mas estatística. E então o disparo ecoa, ceifando brutalmente a vida de Beatrice Coates. Para ele, Joe estava falando das mortes que aconteceram devido a disparos em que as pessoas fizeram e ele apenas se defendeu. Para Joe, uma revelação insuportável. Ao ouvir que nenhuma existência foi encerrada por ação direta daquele Abin-Sur, a incredulidade toma conta. O quê? Sojourner explode em indignação, acusando Abin-Sur de ter exterminado todos. John, Guy, a cidade inteira, quase 3.000 pessoas. Ela viu com os próprios olhos, ou ao menos acreditava nisso. Mas o guardião responde com serenidade quase cruel. Nenhuma vida foi tirada por ele. A confusão cresce. Joe hesita. Estariam vivos? Enquanto isso, Hal prepara o gatilho, mas Todd o impede. Há algo ali, algo que precisa ser ouvido. A Abin-Sur então explica: não houve desintegração, apenas uma separação de moléculas, um processo reversível. Guy Gardner, John Stewart, Abigail Cable e milhares de outros ainda existem. Ainda há esperança. Abin-Sur revela a verdade com serenidade de quem vê além do tempo. Todos ainda existem, em Oa, em julgamento, em uma etapa desconhecida chamada Ômega Alpha. Sojourner o escuta, abrindo um canal de diálogo improvável. Nos bastidores, Todd e Hal observam, divididos entre esperança e cautela. Hal hesita, a arma ainda em punho, mas seu coração vacila. Talvez não precisem das balas douradas. Talvez o entendimento seja o fim do conflito. Mas uma sombra se forma. Um pensamento se ergue como veneno. Tudo podia terminar aqui. E uma voz sombria sussurra: E terminou. Tomada por angústia e urgência, Sojourner exige respostas. O que é o segundo estágio? Que julgamento é esse? E acima de tudo, é possível trazê-los de volta? Mas Abin-Sur responde com lógica fria, quase alienígena.
Fala de luz, de escolhas, de iniciados, como se tudo fosse parte de um ritual cósmico inescapável. Ele diz que ele é Abin-Sur, mas que ainda precisam selecionar os Ain, Ain-Raô, Ain-Sur, Ain-Aur, os iniciados contra a escuridão. Então vem o aviso: esteja com medo, tema Coward, um nome que soa como uma maldição sussurrada pelo universo. O julgamento está em curso, ele diz, como se a sentença fosse inevitável. Mas Joe não aceita a incerteza e grita contra o vazio: o que você quer dizer com tenha medo? Com os olhos ardendo em julgamento, Hal, agora corrompido e monstruoso, pressiona. E o que você fez, Joe? Ela hesita, tomada por lembranças que ainda queimam. Quando Abin-Sur começou a se desfazer, transcendendo-se em pura luz, prestes a escapar com seus mistérios, Joe não pensou. Ela apenas sentiu, gritou, estendeu a mão e tentou puxá-lo de volta. Não por lógica, não por estratégia, mas por um puro impulso, por uma ânsia desesperada de respostas. Porque no fundo, naquele momento, ela também não tinha entendimento, apenas medo de deixar tudo escorregar entre seus dedos mais uma vez. Em um instante de puro impulso, Joe alcança Abin-Sur de uma forma insólita, atravessando a barreira entre o físico e o etéreo. Mas o toque dela não era comum. O seu anel de casamento, um anel de ouro, presente desde a travessia com John, carrega em si a chave da ruptura. Aquele símbolo de amor, esperança e perda agora fura o campo de energia de Abin, como uma flecha carregada de destino. E quando sua mão toca o centro de luz, tudo se desfaz. A realidade se dilui, o tempo se dobra. E Joe se vê imersa dentro dele, dentro da luz. A luz, que antes parecia inalcançável, agora pulsa dentro de Joe, viva, instável e incompreensível. Abin-Sur a observa com olhos frios e clínicos e define o impossível em uma única palavra: anomalia! Algo que foge do esperado, algo que não deveria ser. Mas Joe mal consegue processar. Seu corpo vibra com energia pura. Seus olhos brilham como lanternas cósmicas. E ao mesmo tempo em que se assusta com o que está se tornando, ela sente. Não é apenas um erro no sistema. É uma quebra nas regras do universo. E essa quebra agora tem um nome: ela mesma. E então veio o silêncio. A barreira caiu como se o universo finalmente tivesse soltado o fôlego. A chama, outrora símbolo de resistência, propósito e esperança, se apagou. No vácuo entre mundos, o emblema da tropa flutua, mergulhado em sombras e incerteza. O verde enfraquece e o brilho se desfaz. É o fim de uma era, uma pausa entre o que foi e o que ainda pode ser. E enquanto o símbolo mergulha na vastidão do desconhecido, a narração paira como uma batida suspensa no tempo. E então, e então veio a explosão. Um surto de luz verde rasga o tecido da realidade, como se o próprio coração de Oa tivesse despertado em fúria ou renascimento. A energia se expande em todas as direções, varrendo sombras, rasgando certezas e reacendendo uma força que parecia extinta. No centro do caos, o símbolo da tropa brilha com intensidade, quase divina. Não mais por uma lembrança do passado, mas um chamado. Algo foi desencadeado. Algo maior do que Joe. Maior do que Abin-Sur. A cidade desértica desperta sob o impacto colossal de um símbolo antigo. O emblema da tropa paira agora sobre o solo, como um monumento àquilo que retornou. Equipes de resposta se mobilizam. Helicópteros cruzam o céu. E o sussurro percorre o ar. Há sobreviventes.
Em meio ao caos, uma mulher observa tudo de uma cabine de comando, fria e calculista. Para ela, tudo aquilo é apenas o começo de algo maior. Investigações, hipóteses, dúvidas, nada disso a interessa. Ela quer o essencial. O poder ressurgiu. E algo sobreviveu para contar o que viu. Com um anel reluzente e uma taça de espumante nas mãos, o homem misterioso dita as regras com a confiança de quem já está no controle antes mesmo do jogo começar. Suas palavras escorrem como veneno elegante. Cada frase é uma ordem disfarçada de charme. Enquanto helicópteros pousam e a equipe tática se organiza, ele exige respostas rápidas, certezas e, acima de tudo, domínio. Para ele, tudo isso não passa de uma nova oportunidade de mercado. Um evento de proporções cósmicas se desenrola e ele já vê o potencial: segurança reforçada, poder concentrado e uma cidade inteira como palco de um próximo grande experimento. Aqui vemos a conexão com outras HQs do universo Absolute, quando esse mesmo homem fala sobre o pessoal da Lazarus Corp, que já poderia ter chegado lá para investigar os acontecimentos, e também na mesma página vemos o comentário sobre Gateway City, onde a Mulher Maravilha Absoluta lutou e venceu o Tetracídio, salvando a cidade inteira. Com passos firmes e sorriso triunfante, é Hector Hammond quem desce da aeronave. E ele desce como quem toma posse de um trono. Ao seu lado, aliados silenciosos e leais, todos prontos para agir sobre a sua palavra. O local do renascimento da tropa, a fonte de energia e caos, agora está em suas mãos. Ou pelo menos, assim ele acredita. Entre taças de cristais e protocolos de domínio, Hammond não apenas declara sua presença, ele reivindica tudo. E a partir de agora, isso pertence a Hector Hammond. Um novo capítulo se aproxima e as consequências serão tão explosivas quanto a luz que reacendeu os Lanterna. Essa foi uma pincelada da história da HQ Lanterna Verde Absoluta, edição número 4. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!